capítulo número 2, do versículo 25 até o 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Num desses natais passados, há algum tempo já, eu ganhei de presente dos meus filhos uma caixa metálica com todos os filmes da saga do Indiana Jones. Exceto a última, né, a Caveira de Cristal, que ainda não tinha sido lançada na época que eu ganhei essa lata com os filmes. Nunca escondi dos meus filhos, nem de ninguém, que eu tenho admiração por alguns filmes. E os do Indiana Jones são, obviamente, muito interessantes, né? Até porque a gente aprende muito com eles, as imagens e tal. E o meu predileto é o Indiana Jones e a Última Cruzada. É o melhor de todos, pelo cenário, mostra lá algumas cidades da época de Jesus, né? E tem todo um enredo muito instigante. Fala do cálice que o Senhor Jesus usou na última ceia, o Santo Graal, objeto de cobiça dos cruzados e por aí vai. E daí o nome, né, a Última Cruzada. Também é um filme em que há um duelo, né, entre pai e filho, ou entre filho e pai. O herói da saga é o Indiana Jones, interpretado pelo Harrison Ford. Acho que é o personagem mais famoso dele, pelo menos eu acho, né? Mas nesse filme, quem rouba a cena é o pai dele, o Dr. Henry Jones, interpretado de forma magnífica pelo Sean Connery. Ele rouba a cena. Na verdade, a estrela do filme é o pai, o Sean Connery, né? Que tinha passado a vida inteirinha, mas inteirinha, em busca do cálice de Jesus na última ceia, o tal do Santo Graal. Ele gastou a vida toda, literalmente toda, para encontrar o tal do Santo Graal. Quem vai encontrar, é lógico, é o filho, né? Que é o herói da saga. E há um outro personagem também muito interessante no filme. Ele aparece pouco, mas é um dos cavaleiros templários que estava de plantão no lugar onde o Santo Graal foi encontrado. Não se preocupe se você não viu o filme, não vou estragar o filme não, você pode assistir, é muito legal. E dá para ver várias vezes, né? E esse cavaleiro tinha como função, desde a sua tenra juventude até aquele momento, onde ele já está bastante idoso, guardar o famoso cálice que Jesus usou na última ceia. Por que esse cálice ficou famoso e para que servia e tudo mais? Isso é uma discussão que não cabe aqui, mas faz parte das lendas da Idade Média, né? Os cavaleiros medievais se dedicavam exatamente a buscar o tal do Santo Graal, e os templários, que são os tataravós dos maçons, né? Guardaram os segredos, né, sobre esse cálice e tal. Mas uma pergunta que a gente pode fazer, depois de assistir o filme, pensando no pai do Indiana Jones, no Dr. Henry Jones, e naquele cavaleiro templário, e todos os outros que vieram antes dele, a pergunta é: será que valeu a pena ter dedicado a vida toda para isso? Será que valeu a pena ter se consagrado, né, a essa tarefa, a essa missão de achar ou guardar
o Santo Graal. No texto que nós lemos, havia um homem, a história dele é bem curta no Evangelho, Lucas fala muito pouco de Simeão, mas o que Lucas fala é muito interessante. Diz o texto que ele era um homem que se chamava Simeão, justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E que o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, Lucas fala de um homem que também passou a vida inteira esperando pelo cumprimento de uma promessa. Ele passou a vida todinha aguardando o momento em que a revelação que o Espírito Santo lhe havia dado se cumpriria, se tornaria realidade. Simeão era um homem justo e piedoso. Interessante essa frase do evangelista. Ser justo, né, não torna ninguém piedoso automaticamente. E ninguém que é piedoso está automaticamente justo. É preciso ter as duas virtudes para que agrade a Deus, né? Normalmente, nós tendemos a nos contentar com uma só das virtudes. O Senhor Jesus, num texto muito amargo, azedo mesmo, lá de Mateus 23, ele está brigando lá com os fariseus, e ele, lá pelas tantas, ele fala, no versículo 23 do capítulo 23 de Mateus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Interessante a fala de Jesus, né? A gente tem a tendência de dizer o que Jesus quer é que as pessoas guardem os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas ele diz, não, é para fazer essas coisas que são omitidas pelos fariseus, negligenciadas por eles, mas também é para ser zeloso no cumprimento do seu dever para com Deus nos dízimos, né? Normalmente nós nos estribamos numa das coisas: eu sou dizimista, pronto, já cumpri meu dever com o Senhor. Se eu zelo pela misericórdia, a fé e a justiça, pronto, já estou quites com Deus. E não é assim, né? Sempre vai faltar alguma coisa para nós servirmos e agradarmos a Deus. Deus, ultimamente, nesses últimos dias, Deus tem me falado de forma muito violenta, eu diria, de que muitas vezes eu, talvez você também, não sei, eu tenho a tendência de chegar diante do Senhor muito naquela do fariseu da oração. Eu olho ao redor, olho no espelho e falo: puxa, Senhor, legal, eu te agradeço, porque eu sou bem melhor que os outros aqui, né? Eu cumpro os meus deveres, pago os meus impostos, não falto ao trabalho, não engano meu patrão, cumpro as leis de trânsito, faz um tempão que eu não levo uma multa, que mais? Dou os meus dízimos, preparo zelosamente as mensagens quando eu tenho que pregar, preparo zelosamente as aulas que eu tenho que ministrar, tanto aqui na igreja quanto lá na faculdade. Enfim, eu sou um cara bom, legal, decente, honesto. Obrigado, Senhor. Né? Qual a diferença dessa postura para a postura do fariseu que Jesus censurou? Ah, mas o fariseu era o bandido da parábola. E por que eu não sou? Eu vou dizer para os irmãos, Deus tem falado muito fortemente sobre isso comigo. Por quê? Porque assim, agora eu sou obrigado a dizer a verdade, eu estou no púlpito num domingo na presença de Deus. Quando eu olho para a parábola e olho para mim, para essa oração que eu acabei de descrever para os irmãos, eu digo: mas Senhor, é verdade, eu sou tudo isso mesmo. Eu não tenho culpa de ser bom, né? Eu não tenho culpa de ser honesto. É assim que eu me sinto, incrédito diante de Deus. E isso é errado, é errado. Porque tudo que eu descrevi aqui
Não é mérito nenhum, é obrigação. Desde quando honestidade, decência, integridade é vantagem? Nós não temos que ser assim? Não é dever nosso ser assim? Nosso como cidadãos, como gente, como ser humano. Ainda mais se nós nos lembrarmos que somos feitos imagem e semelhança de Deus. E ainda mais se lembrarmos que o Senhor nos manda lá em Filipenses resplandecermos como astros ou luzeiros num mundo decaído, depravado, corrompido e pervertido. É isso que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Então por que eu me vanglorio? Não tenho que me vangloriar. Eu tenho que começar a olhar melhor. Será que eu sou tão honesto assim? Tão íntegro assim? Tão decente assim? Tão fiel a Deus assim? Se a gente olhar de perto, como diz o ditado, né? De perto ninguém é normal. A gente vai ver que há controvérsias. Por isso a oração do publicano é muito mais decente, muito mais legítima e muito mais realista. Ele abaixava a cabeça, batia no peito e dizia: "Sê propício, Senhor, a mim, pecador, e tem misericórdia de mim." Essa é a postura que Deus espera de nós. Porque essa perfeição toda que a gente acha que tem, só porque não é podre na mesma proporção que o resto, não é verdadeiro, não é real. Veja, o nosso querido Simeão era homem justo e piedoso. A justiça é uma coisa muito boa, mas sem a piedade, ela vira legalismo frio. E os fariseus eram fantásticos nisso. Eles conheciam os meandros da lei. E Jesus usa os fariseus como ponto de referência. Ele fala assim: olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só, a coisa é séria. Mas a justiça sem a piedade é apenas legalismo frio. E a piedade sem a justiça vira religiosidade mole. Essa é que está na moda. Você aceita tudo, compreende tudo, temos que ser todos tolerantes, inclusivos, e ninguém é condenado, está tudo certo, porque Deus ama todos os homens e vamos exaltar as flores. Então, a piedade precisa da justiça para se balizar, e a justiça precisa da piedade para se equilibrar. E o Senhor Jesus é a síntese das duas coisas. Quando foi que Jesus deixou de ser justo? Quando foi que Jesus cometeu uma injustiça? Quando foi que Jesus deixou de ser piedoso? E piedade não significa dó, pena. Piedade significa religiosidade sadia, relação com a fé, não é? A vida de fé. Essa seria talvez a melhor tradução para a palavra piedade no sentido que ela tem nas Escrituras. Pois o Simeão era a síntese dessas duas coisas. Ele era um homem justo e piedoso. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é que nós precisamos buscar as duas coisas na nossa vida. A nossa fé, a vida de fé, a nossa relação com Deus e a nossa justiça precisam andar lado a lado, de maneira honesta e sincera. E o que aconteceu com o nosso querido Simeão? O Espírito Santo estava sobre ele. Amém. Ótimo. Alguém que tinha o Espírito Santo, ou seja, alguém de Deus. E aí, o Espírito Santo revelara-lhe que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Esse versículo deve incomodar muita gente da nossa estirpe, os históricos, os presbiterianos e batistas históricos e tal. Por quê? Porque está escrito aqui, não sou eu que estou inventando. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele, Simeão, não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo revela coisa nova. Ele faz isso.
Sempre, obviamente, revelação atrelada a alguma promessa de Deus. O Espírito Santo não faz revelações assim do nada, né? Ele atrela as revelações dele às Escrituras Sagradas. Nós temos como âncora da nossa fé, regra única e infalível de fé e de prática, as Sagradas Escrituras, né? Agora, a revelação do Espírito Santo, ela não é estática. Ela não se esgota, ela não está completa. Alguns grupos ligados a nós gostam de pensar na revelação de Deus como a Bíblia. Então, quando a Bíblia acabou, acabou a revelação de Deus também. E eles usam como texto, para sustentar isso, uma palavra do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 10, quando Paulo fala, a gente vê como espelho e tal, por enquanto a nossa visão não é total, nosso conhecimento não é completo, mas quando vier o que é perfeito, né? Então o que é imperfeito será aniquilado, então nós veremos face a face, não mais como espelho, ou por espelho. E eles dizem que o que é perfeito, o que virá, e portanto tornará o nosso conhecimento perfeito, é a Bíblia, o fechamento do conteúdo sagrado das Escrituras, o que a gente chama de cânon, né? A coletânea de livros inspirados. Quando esses livros terminaram, então fechou a revelação de Deus, acabou. Chegou o que é perfeito. Irmãos, eu tenho severa dificuldade de entender assim. Não apenas porque creio que o Espírito Santo é livre, mas porque o texto de Coríntios não está falando de fechamento de cânon, está falando da volta de Cristo. Então conhecerei como também sou conhecido, veremos face a face. O que é que a gente vê face a face? O que é que a gente entende de Deus? Praticamente nada. Então a revelação não é, a Bíblia não é o que o texto de Coríntios está falando. E ninguém pode amordaçar o Espírito Santo. Aí você vai dizer assim, tá, mas tem muito abuso, um monte de gente falando um monte de coisa em nome do Espírito Santo. Só porque existe abuso, não significa que a gente vai pôr uma mordaça no Espírito Santo e dizer agora você não pode revelar mais nada de novo, porque a revelação está feita, o que não está na Bíblia não interessa. Não é assim. Nosso Deus é vivo. É pessoal. Nós hoje tivemos uma aula na escola dominical muito forte nessa direção. Deus é uma pessoa com sentimentos, com esperanças, com sonhos, com expectativas, com frustrações, com tristezas, com alegrias, com ações. Ele é uma pessoa e se relaciona de forma pessoal, individual, com cada um de nós, com cada um dos seus filhos. Ninguém pode dizer para o Espírito Santo, você não pode fazer tal coisa. Ele quer trazer uma revelação, ele traz e está acabado. Ele não deve satisfação para ninguém, ele é Deus. E ele revelou para o nosso querido Estevão que ele não morreria sem ver Cristo. Isso não está em nenhuma promessa da Bíblia. A promessa da Bíblia é que Cristo viria. O Messias chegaria. O Redentor de Israel, né? Ou como diz o próprio Estevão no seu louvor, a salvação de Israel chegaria. Não está escrito, olha, haverá um homem chamado Estevão que vai morar em Jerusalém e ele não vai morrer enquanto Jesus não voltar. Não, isso não está na Bíblia. O Espírito Santo revelou para ele. Né? Que bênção. O Espírito Santo traz informações novas, porque Deus se renova. E Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas. Nós temos que estar abertos às revelações do Senhor. Da forma bíblica, da forma equilibrada, da forma coerente com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente vive. Agora, note uma coisa importante, né? Como foi que Simeão reagiu, né, à revelação do Espírito Santo? Essa é uma coisa muito interessante no texto, né? Simeão sabia que ele veria o Messias. Simeão sabia que ele não ia morrer antes de ver o Cristo de Deus, como diz o texto, o ungido de Deus, o Redentor de Israel. Ele sabia disso. Ele sabia, né? Veja, era uma revelação para Simeão. Era particular, só para ele. Então,
Isso mostra que Deus, de fato, usa a palavra, as promessas da palavra, para trazer revelação individual e particular, que só interessa à pessoa. Simeão sabia que ele não ia morrer sem antes ver o Messias. Isso não estava escrito em lugar nenhum da Bíblia, mas o Espírito Santo mostrou isso para ele. A Bíblia fala ao nosso coração de forma global, ensinando as doutrinas, ensinando as verdades, ensinando o caminho da salvação, ensinando o que é pecado, ensinando como nós devemos viver. Isso serve para todo mundo. Ninguém nega isso. Entretanto, a palavra de Deus também é usada pelo Espírito Santo de forma particular, para trazer resposta, orientação e direção a quem está buscando. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Óbvio que eu não estou aqui pensando naquele exercício que eu já fiz também, todo mundo já fez, né? De, Senhor, eu preciso de uma direção, fala e abre a Bíblia e lê o primeiro versículo e pronto, e Deus está falando. Não é isso. Mas, isso já aconteceu comigo muitas vezes, acontece sempre, e com você também, eu espero. Quando você busca a direção de Deus e está em oração, na presença de Deus, clamando por uma direção, colocando uma determinada situação, Deus vem com uma passagem, com um versículo, com alguma coisa da Bíblia que você lembra. Naquele momento de oração. E essa é a direção que Deus está te dando. Essa é a resposta que Deus está te dando. A palavra de Deus vai, naquele momento, aquele trecho da palavra vai falar ao teu coração individual. Aquilo é para você. E o teu coração é que vai arder. Esse é o sinal. O coração arde. Os discípulos no caminho de Emaús disseram isso. Puxa, aquele homem falava, a gente não sabia quem ele era, mas o nosso coração ardia quando ele falava. E agora a gente sabe. Era Jesus. Jesus, a palavra encarnada. No sermão do dia da Santa Ceia, eu invoquei aqui, eu contei um pouquinho da história de um teólogo muito controvertido do século XX, Karl Barth, que resgatou exatamente esse valor único e inestimável das Escrituras, por meio do qual Deus fala ao nosso coração, e nos fala diretamente, e nos fala pessoalmente. Nosso querido Simeão foi alvo de uma revelação pessoal do Espírito Santo, né? Por isso, quando você for buscar a direção de Deus, não deixe a Bíblia de lado. E se você não conhece a Bíblia, vai ser complicado Deus falar contigo, né? Vai ser porque a ferramenta que ele usa é as Escrituras. Agora, outra coisa importante que o texto mostra é a atitude de Simeão. Ele recebeu essa revelação, mas ele não fez nenhum alarde, não fez propaganda, não ficou proclamando, seguinte, eu não vou morrer enquanto Jesus não aparecer. Jesus não, Jesus recebe o nome depois que nasce, né? Enquanto o Redentor, o Messias, enquanto ele não vier, eu não morro. Pode ter certeza. O Espírito Santo já me revelou. Ele não fez nada disso. Tampouco ele fez algo que talvez a gente gostaria que ele tivesse feito. Ou ache que ele deveria ter feito. Poxa, ele tinha a revelação de que o Messias ia chegar antes de ele morrer. E quando ele vê o menino Jesus, ele reconhece, ele devia falar. Anunciar para Jerusalém inteiro, chegou o Redentor, esse menino aqui e tal. Ele podia ter feito uma hora uê lá no templo de Jerusalém, né, mostrando que ele sabia que aquele bebezinho era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Redentor de Israel. Ele não fez nada disso. Ele não usou a revelação do Espírito Santo para se promover, para ficar famoso, para mostrar sua justiça e piedade, para chamar a atenção de ninguém. Tampouco usou para divulgar em Jerusalém que Jesus era o Messias. O que é que fez Simeão? Apenas e tão somente louvou a Deus. Louvou a Deus. Ele sabia que aquela bênção era só para ele. A promessa de não morrer enquanto não visse o Cristo era só para ele.
Amados, como eu disse, Deus é pessoal. Há elementos na nossa relação com Ele que são só nossos, são privativos, são particulares, não interessam para mais ninguém. É Deus e você, você e Deus. Essa é uma das coisas bonitas da relação da fé. Nós não dependemos de uma religião, nós não dependemos de um sistema, nós não dependemos de um corpo para entrar em contato com Deus, nem de um sacerdote. Nós temos livre acesso a Deus pessoal, que nos recebe como pessoa, como indivíduos, como alma individual que somos, e nos ama, e nos dá promessas, e nos dá planos específicos e particulares que só valem para nós. Deus não nos trata como massa de manobra. Deus não lida conosco como povo. Deus nos lida conosco como gente. Ele gostava de falar, né? Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Elias falava, o meu Deus, perante cuja face estou. Você costuma dizer isso? O meu Deus. Eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. O estandarte sobre mim é o amor. Esse é um versículo da Bíblia. Quem sabe onde está? Pode falar. Tá, eu vou trocar a palavra. Aí vai ficar muito fácil, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O seu estandarte sobre mim é o amor. Onde está isso? Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Está na Bíblia. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você quer uma declaração de intimidade com Deus e de individualidade na relação com Deus maior do que essa? Não tem. Saiba, você, aquilo que quando você for escovar o dente nessa noite, você vai fazer isso, né? Escovar o dente ou a dentadura, sei lá o que for. Na frente do espelho, na frente do espelho, antes de deitar, está você sozinho, ninguém escova o dente em grupo, está você e você no espelho. Não, eu estou falando sério, não estou brincando. Quando você for fazer isso hoje, você lembra disso e fala assim, o meu Deus é meu. E eu sou de Deus. Eu que estou me vendo aqui no espelho, ninguém mais, eu sou dele, ele é meu. Nós temos uma relação pessoal, direta, privativa e particular. Ele me recebe como eu sou, com tudo que sou, de bom e de ruim. Porque você é um indivíduo precioso, uma alma única, pela qual o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida. É assim que Ele te vê, a joia de grande valor, que valeu a pena para Deus pagar com o sangue do Filho para tê-lo ou tê-la no seu céu. Sabe, irmãos, essa passagem sobre Simeão é bastante forte. A gente costuma passar por cima dessas coisas. Não liga. Por isso eu tenho, assim, me esforçado. Eu tenho me esforçado para repartir com os irmãos aquilo que eu recebo. Essa meditação, assim como todas as outras de Lucas que a gente vem tendo, são o resultado daqueles encontros a sós com Deus, nas minhas atitudes de contemplação, quando eu me retiro para algum lugar distante, fico sozinho no meio da natureza e gasto o dia todo lá orando, cantando e lendo o Evangelho de Lucas, trechos pequenos cada vez, como esse que nós vimos hoje, e pedindo que Deus fale comigo por meio desses trechos e dando resposta para as minhas indagações que antecederam esses exercícios. Até que ponto, irmãos, eu me acomodo em ser uma das coisas boas que Deus quer que eu seja? Ou justo, ou piedoso, ou qualquer outra coisa que a gente possa pensar em termos de fé. Não é fato que tantas e tantas vezes, eu sei que para mim é fato, e por isso o texto falou forte comigo, talvez com você também, não sei. A gente vê uma virtude, algo bom, algo que se destaca,
E pronto. Cheguei lá. Né? Não sou como os demais homens. Não, Deus não pode me comparar com esse bando de pecadores. Né? Talvez a gente não tenha uma atitude tão assim. Né? Às vezes eu tenho, eu confesso, eu tenho. Muitas vezes chego de forma arrogante à presença de Deus. Né? Principalmente quando eu vejo Ele exercendo misericórdia com algum pecador. Né? Fala, para mim nada, para ele que fez tudo errado. Sabe o filho mais velho da parábola? Eu tenho severas dificuldades com aquela história. Então, até que ponto eu não me acomodo porque eu sou justo? Ou então porque eu sou piedoso? Justo eu não sou, né? Então talvez piedoso. Eu levo a fé a sério. Eu faço os meus exercícios devocionais sempre. Eu não falto na igreja. Eu não falho no dízimo. Eu oro todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Enfim. Isso é uma atitude diferenciada. Mas eu paro disso. Quando o Senhor quer que a gente continue, né, para juntar a piedade à justiça e a justiça à misericórdia, né? O profeta vai falar: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus vai tomar essa palavra também. Enfim, no dia que eu recebi essa mensagem, foi no dia 3 de dezembro do ano passado. E eu vou ter que contar, né? Eu fui apanhado numa situação que eu achava muito, assim, normal, até boa. Eu tinha uma profunda admiração, uma inveja mesmo, das experiências e da unção de algumas pessoas. Vou citar duas aqui. Uma vocês não sabem quem é, talvez alguém tenha conhecido, outras boa parte da igreja conhece. Quando eu era garoto, com 12 para 13 anos de idade, havia um rapaz na nossa igreja, lá na Vila das Mercês, agora a Primeira da Saúde, o Haroldo até estranhou o nome. Havia um rapaz chamado Silas Gonçalves Santana. Ele é pastor hoje. Ele dirige a vigília lá do Vale da Bênção, todo mês, há muitos anos, há mais de 20 anos. E o Silas era meu professor de escola dominical, da classe Davi, a classe dos adolescentes. E foi naquele momento, naquela época do avivamento, né? E a igreja foi avivada lá e tal. E eu lembro muito nitidamente, irmãos, que o Silas, quando a gente orava em grupo, e o Silas entrava na presença de Deus e ele experimentava uma alegria, um deleite, um prazer espiritual assim, mas muito forte. Todas as vezes que ele orava, todas. Ele ia visitar meu pai e minha mãe lá na minha casa e ele fazia oração pela gente e eu via ele daquele jeito, na igreja, em tudo quanto era lugar. E eu nunca mais esqueci disso. Eu tinha 12 anos, irmãos. Faz um tempão enorme. Né? E eu nunca esqueci. E eu sempre tive o desejo de ter essa bênção, essa unção. De quando orar, né, você entra no céu e dá oi para os anjos, e tanto prazer que você sente. Né? E eu nunca tive isso. Não cheguei nem perto. E de vez em quando, nas minhas orações arrogantes, eu cobro isso do Senhor. Por que o Silas pode e eu não posso? Por que ele sente e eu não sinto? Né? Outra unção é do bispo Hildo Melo. Ele já pregou aqui num dos aniversários da igreja. Ele é líder da Igreja Metodista Livre e assíduo frequentador do meu programa, do debate. Uma das coisas que o Hildo tem, e eu notei logo no começo, quando nos conhecemos, alguns anos atrás, lá no programa, é que quando isso tanto na TV quanto no bastidor, batendo papo, igual, mesma coisa. Quando ele começa a falar da Bíblia, quando ele começa a falar da fé, das coisas que Deus faz, ele se transfigura. Ele fica com um entusiasmo, com uma vibração. Tanto é que ele transforma todas as respostas dele do programa em sermão. Já falei isso para ele.
Né? Ele começa a responder, dali a pouco ele está pregando. Porque ele vibra, mas vibra, vem de dentro para fora. Ele nem se dá conta. Né? O Espírito toma ele, que nem fazia com os profetas, e ele fala, e os versículos borbulham, as passagens borbulham, as ideias. E é um negócio impressionante, incrível. Né? A gente fica assim, o outro lá fica olhando assim, perde o debate na hora, porque como é que faz? Né? O homem é a vibração encarnada para falar de Deus. Toda vez. Você está tomando um cafezinho com ele, assim é. Se ele está no programa, a mesma coisa. No púlpito, então, nem se fala. E eu tenho inveja disso. Eu quero essa unção. Eu quero vibrar com as coisas de Deus. Eu quero ter alegria na presença do Senhor. Eu quero vibrar na pregação, na transmissão da palavra. Mas essa é a unção do Bispo Hildo ou do Silas Gonçalves Santana. Deus é individual. Ele tem uma bênção para cada um e eu fico invejando a bênção dos outros. E não presta atenção na minha. Se você perguntar para mim, Heber, qual que é a tua? Eu não sei. Lógico, eu estou olhando para os outros, não estou olhando para mim. Eu não estou brincando, isso não é retórica. Eu não sei. Só que nesse dia, Deus me deu uma chacoalhada para eu parar de ficar olhando para a bênção do Simeão. Só Simeão não ia morrer antes de Cristo vir. Ninguém mais. Na próxima mensagem sobre o assunto, sobre Lucas, a gente vai encontrar a profetisa Ana, que não tinha a mesma promessa de Simeão, nem a mesma unção e nem a mesma bênção. E eles estavam juntos, lá no templo, embalando, embalando o menino Jesus. Quadro bonito. Que Deus te dê graça para você ouvir essa mensagem também no futuro. Mas quanto a de hoje, eu queria que você fosse para casa pensando também no que o Espírito Santo tem para você. Como ele pretende usar você? Qual a promessa, a bênção, a unção particular que ele tem para você? Talvez a tua resposta seja igual à minha. Não sei. No mínimo, ele tem uma, que está no texto. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Meu irmão, minha irmã, você é crente em Jesus? Então os teus olhos também já viram a salvação que o Senhor preparou. Você já embalou Jesus no seu colo, no seu coração, na sua vida. E agora você tem o dever de, como Simeão, louvar a Deus por isso e proclamar. Ele é a luz das nações. Ele veio para ser revelação de salvação para os gentios, para os ímpios, para os pecadores, e para ser a glória do povo dele, Israel, o povo eleito. Isso você pode ter certeza que Deus tem preparado para você. Para mim também. E uma das razões de nós estarmos juntos hoje é para eu ajudar você e você me ajudar a desempenhar essa tarefa. As outras, o Senhor vai te mostrar, como a mim também. Que Deus nos abençoe.